Jesus Cristo. Amém. Também quero agradecer os irmãos que estão online e esperamos, bispo, que um dia eles venham o mais rápido possível nos visitar, nos conhecer presencialmente. Vou pedir por gentileza para colocar a passagem, irmãos, e o título da mensagem de hoje, ele é bem simples, mas, ao meu ver, mexe muito com a fé da maioria dos cristãos. É o ato de confiar, não é? E a passagem inicial que eu senti de trazer e compartilhar com os irmãos é Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Eu vou ler e depois a gente vai meditar sobre. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmão, por gentileza, pode passar o próximo capítulo. Enquanto o irmão está colocando, a gente percebe que é um texto bem simples e fácil de entender, porque ele trata de preocupação. E se a gente começar a se aprofundar no tema preocupação, a gente vai perceber que é um mal que atinge grande parte da humanidade. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que atualmente, dos quase 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 20% padecem de depressão e ansiedade. Ou seja, é um grande mal. E a estimativa é que esse número suba 1% ao ano. Ou seja, ele só está o quê? Aumentando. E o nosso Deus já nos dava bons conselhos, grandes conselhos em como lidar com isso. E a segunda passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é Filipenses 4, 6. Irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você vê que é um outro momento da Bíblia falando sobre o mesmo tema. E eu vou pedir para os irmãos colocarem a última passagem, para daí nós meditarmos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lancem. O que você entende de lançar, irmão? Se desfaz, abre mão, deixa ir, não se apega a isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Irmãos, eu não sei qual é a sua preocupação. Eu não sei se é o seu trabalho, se é o seu casamento, eu não sei se são os seus funcionários, ou o emprego que você deseja arrumar, a sua conta bancária, os seus amigos. Eu não sei. Eu sei que se vive aqui na terra, a pessoa passa por preocupações. Mas tem uma mensagem que diz para simplesmente a gente fazer o quê? Lançar. E a questão é, o que seria lançar? Como que eu lanço? Como que eu abro mão daquilo que está me incomodando, está me deixando inquieto? Eu realmente não consigo dormir bem, eu acordo pensando naquilo, eu chego na igreja às vezes, não consigo nem me entregar ao culto, porque fica aquela preocupação, vai e vem na cabeça. Irmãos, é muito importante nós assumirmos que essa questão nós não conseguimos resolver. Isso é um ato de fé. Porque, irmãos, a ansiedade que é colocada no texto, ela não existe sem a variável tempo. Qual irmão aqui pode ter ansiedade do passado? Ninguém.
qual irmão pode ter ansiedade do presente? Ninguém. A ansiedade só existe com o futuro. É quando o irmão está pensando nas coisas do amanhã. Mas o amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. E quando você assume isso, colocando aquela preocupação, aquele pensamento recorrente, de joelhos dobrados, você fala: meu Deus, isso tem me atormentado, isso está tirando a minha paz, eu entrego para o Senhor. Quando você faz uma oração simples como essa, Deus toma. Você sente de imediato um alívio. Mas onde que acontece a maioria dos problemas que nós falhamos? O inimigo, ele vai trazer de novo aquela imagem. Então, na hora de você dormir, você vai fechar os olhos, vai vir aquela imagem que representa a tua preocupação, representa o teu anseio, a tua ansiedade. E nesse momento, você tem que lembrar que você lançou mão e devolver. Falar: meu Deus, eu já coloquei isso nas tuas mãos. O inimigo não vai me trazer, deixar comigo aquilo que não é meu. Irmãos, eu estou falando isso porque eu estou passando por isso. Isso está acontecendo na minha vida, nesse momento. E nessa semana eu fiz muito isso, porque tinha dias que eu pensei que eu não fosse dormir, devido às preocupações como empresário. Mas eu fiz isso na primeira noite, fiz isso na segunda, isso essa semana, irmãos. E eu comecei a sentir uma paz durante o dia. O problema não resolveu no mundo físico, ele estava lá, mas ele não me afligia mais. Porque o Senhor estava cuidando. Ele assumiu. Ele tomou a frente, mas tomou a frente porque eu tive humildade para reconhecer que eu não ia resolver. Amém? Porque, irmãos, talvez, se você tem um problema e um amigo seu, um conhecido, falasse assim: ó, o empresário tal, muito rico, mandou você ir lá na empresa dele que ele vai te ajudar. De repente você ia falar: meu Deus, olha, já vou ficar sossegado. Ah, ó, o governador, é um problema político que você tem, o governador mandou você ir lá, ele vai te receber e ele vai te ouvir. De fato é interessante como a gente tem mais facilidade de confiar nos homens. Mas Deus, Ele diz que é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida. Uma promessa. Deus também diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, por que eu ando preocupado? Porque eu não entreguei para Deus. E esse ato de entrega significa em você tomar essa atitude sincera de reconhecer a sua impotência, a sua pequenez, e pedir que Deus assuma. E aguardar, confia, espera, que o mais Ele vai fazer. Mas você não está vendo, esse é o problema. Eu vou contar uma coisa para vocês, minha, tá? Aconteceu essa semana. Eu estava esperando um pagamento muito grande na empresa. Sabe aquele pagamento que faz falta? Enfim, o pagamento não acontecia. E não acontecia e atrasou, e como é uma empresa muito grande, mundial,
Se ela quiser, ela não te paga nunca, resumindo. E aí, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu entreguei para Deus, com essa oração. Irmão, eu posso contar para vocês? De verdade? A empresa pagou. E hoje ela pagou de novo. Irmãos, a empresa pagou 2 vezes. Ela pagou o quê? 2 vezes. Mas eu estava lutando por um sozinho. Depois que eu coloquei nas mãos de Deus, a coisa aconteceu lá de um jeito que aconteceu, e hoje entrou, olhei aquele valor, eu falei, de onde veio isso? Ela pagou de novo. Claro que se ela pagou de novo, ela pagou a mais. E como cristão, eu não tenho a mínima pretensão de ficar com um dinheiro que não é meu. Mas o fato é que ela não vai mandar eu devolver o dinheiro, ela vai mandar eu transformar aquilo em serviços. Mas o que eu quero contar aqui é, vamos fazer uma oração, irmãos, juntos, para você colocar a sua preocupação, a sua dor de cabeça, a sua ansiedade, aquilo que você está passando e que você não sabe como fazer, vamos de verdade juntos colocar nas mãos de Deus. E amanhã, possivelmente não vai se resolver, ou vai, não é? De repente está faltando fé para mim, mas o fato é que quando Satanás trouxer aquela imagem da preocupação, você devolve e fala, não, eu já entreguei para o meu pai. O meu pai não é filho do homem, nem homem para que minta, ou, não é assim? Não é. Então, irmãos, eu hoje queria trazer muito o que eu estava passando, e eu vejo que, eu acho que esse é um dos principais pecados que os irmãos cometem, porque é um pecado que denota falta de fé. Denota falta de fé. E ele diz que o meu justo viverá pela fé. Ele fala que é pela fé. Mas se eu estou tão acometido pelas preocupações, é porque está me faltando fé. Não é que está me faltando acordar cedo e dormir tarde, não. Está me faltando, tem algo bloqueando a minha fé. É entregar, é colocar nas mãos do Pai. Mas eu oro, parece que Ele não me ouve. Eu orei tanto, eu pedi tanto para aquele valor entrar, eu pedi. Mas sabe por quê? Porque Deus não quer o filho dele passando o dia meditando em problemas. Ele fala o quê? Medita na minha lei, de dia e de noite. Não medita na sua preocupação. Não medita na sua ansiedade. Isso nos afasta de Deus. E o mundo é um lugar muito fértil para preocupações. O mundo, ultimamente, ele está muito estranho, como o irmão falou, muito cinza. Então, se a gente não se blindar, se a gente não se proteger, puxa vida, pensa que Deus é o teu sócio. Ele vai pegar a tua demanda. Você vai falar, olha, me ajuda aqui, isso aqui eu não estou dando conta. Oi? Eu recebo, amém, bispo, amém. Não é? Então, eu acho que vamos fazer a oração e se de alguma forma você se sentiu tocado, eu vou pedir gentilmente que você feche os teus olhos para que a gente possa conversar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em sinceridade.
Ó meu Deus, temos preocupações, temos ansiedades e te pedimos, recebe elas agora. Tira de nós aquilo que não te pertence, de maneira que nós sintamos um alívio, um regozijo na alma, e que a gente sinta que o problema está resolvido, e que amanhã ou depois, quando a imagem voltar desse problema, eu me lembre dessas passagens e entregue ele novamente para o Pai, até que o problema, em nome de Jesus Cristo, seja solucionado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.